amados, com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Sejam bem-vindos a mais um culto online. É uma alegria, um privilégio para nós estarmos nos reunindo para louvar, para adorar o nosso Deus e Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar, vamos adorar o nosso Deus, nosso Pai, de todo o nosso coração, por tudo que Ele é, tudo que Ele representa, em nossas vidas, a razão da nossa existência. Amém? Amado Deus, nós nos colocamos na Tua presença para Te louvar e agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa nação, pelas nossas famílias, pela Tua igreja, Pai. Sabemos, reconhecemos que de alguma forma o Senhor está preparando algo novo para a nossa nação, o Senhor está preparando algo novo para a Tua igreja. E nós desejamos, ó Pai, entender, compreender esse tempo, esse momento da nossa nação, da Tua igreja. E nós queremos, ó Pai, fazer a Tua vontade, confiar em Ti, ser guiado pelo Teu Santo Espírito. Por isso, eu peço a Tua bênção nessa noite. Nós estaremos compartilhando a Tua palavra, que o Senhor ministre o nosso coração, Pai. Vai enviando Teus anjos em cada casa, em cada apartamento, em cada lar, em cada lugar que está ouvindo, que está participando deste culto online. Eu quero, Pai, usar a autoridade do nome de Jesus. Quero repreender todo o poder do Reino das Trevas na nossa casa, em cada lar que está conosco, participando deste culto, aonde tiver alguém, Senhor, ouvindo esta mensagem. Eu quero repreender a Satanás e todo o poder do Reino das Trevas. Declarar, Senhor, a bênção de Deus, saúde, paz, alegria em cada lar, Pai. Quero declarar a bênção de Deus, o favor de Deus em cada família e em cada lar, Senhor. Em nome de Jesus. Nós queremos cantar, Senhor, nós queremos louvar, queremos adorar e engrandecer o Teu nome. Recebe, Pai, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai, de todo o nosso coração. Amém? Participe agora desse louvor, cante aí conosco ao nosso Deus e ao nosso Pai. Amém? Boa noite. Cante com todo o seu coração, declare realmente a sua dependência de Deus nessa noite. Pai, nós te pedimos que venha realmente nos visitar, Pai, visita o lar de cada um nessa noite. Nós queremos exaltar a Ti, porque Tu és o único digno, não há nenhum outro que se compare a Ti. Nós queremos declarar nessa noite a nossa dependência, Pai. Não somos nada sem Ti, não temos nada se não for por Ti, Senhor. Digo dessa canção, só Tu és Senhor. Digo do meu louvor, só Tu és Senhor. Digo da minha vida.
sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, ó eu sou teu, ó eu sou teu. Santo és
nós precisamos de Ti, Senhor. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, nos encontre, Pai. Tu sabes as lutas, batalhas que cada um tem enfrentado para permanecer firmes, Senhor, na Tua presença, na Tua palavra. Recebe o nosso louvor, recebe o nosso louvor como uma oração, um clamor a Ti, Senhor. Que a Tua bênção venha sobre as nossas vidas, nossos lares, que o Senhor possa guiar as nossas vidas, que a Tua palavra ilumine os nossos caminhos, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, nós estamos ainda nessa série de mensagens de a receita de Deus para a nossa saúde física e emocional. Nós já estamos na 5ª mensagem. E o título desta semana é As Nossas Decisões. Então, tudo aquilo que nós escolhemos, todas as nossas decisões que nós tomamos, afetam a nossa qualidade de vida, afetam a nossa saúde, não só a nossa, afeta a nossa família e também afeta todos que estão ao nosso redor. Então, nós vamos estar analisando esse aspecto da maneira correta que nós devemos fazer as nossas escolhas, que nós devemos tomar as nossas decisões. Então, qual é o conselho de Deus? Porque às vezes a gente pensa que podemos fazer as coisas de qualquer jeito, mas a palavra de Deus, ela nos dá uma direção, a maneira correta de nós tomarmos decisões para evitar consequências, de sofrimento e dor para nós e para toda a nossa família. Então, queria colocar primeiro texto da palavra, Provérbios
capítulo 14, o versículo 12. Eu vou ler na versão NVI, fala assim: há caminhos que parecem certo para o homem, mas no final conduz à morte. Então, nós achamos que aquilo que nós achamos, pensamos ou ouvimos é o suficiente para nós tomarmos as nossas decisões. Mas muitas vezes, algo que parece ser muito bom, muito vantajoso para nós, para nossa família, nosso futuro, e de repente vem como uma tragédia na nossa vida. Então, a palavra de Deus, ela nos alerta que nós precisamos pensar antes de tomar as decisões. Esse é o primeiro conselho. Eu coloquei alguns pontos aqui que vão fazer nós refletir mais, né? Antes de tomar nossas decisões. Por exemplo, quando nós tomamos uma decisão por medo, ou porque a gente está com raiva, ou quando nós tomamos decisões precipitadas, ou por pressão das pessoas, ou por crise, como nós estamos atravessando agora, ou até às vezes porque a gente está muito empolgado. Normalmente, nós temos grandes chances de fazer escolhas erradas, de tomar decisões que não eram o melhor. Então são tudo elementos, né, que você deve levar em consideração quando você vai tomar as suas decisões, né? Não tomar decisão por medo, por raiva, precipitado, por pressão, por crise ou na empolgação. Nós precisamos aprender a colocar Deus no lugar certo nesses momentos. Então, o que vai determinar a maneira como nós lidamos com a nossa vida, com as dificuldades, com pressão, porque todo mundo passa dificuldades, todo mundo tem que saber lidar com pressão, mas um fator determinante é o que Deus é para você, o que Ele representa para você, aonde Ele está dentro da tua vida, em que lugar, qual a importância de Deus e da vontade dEle para a sua vida. Então esse é um ponto muito importante. Em Provérbios 19:2, na linguagem de hoje, fala assim: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Então a palavra de Deus está recheada de conselhos, né, que nós devemos refletir bem antes de tomar decisões. Porque tem decisões que você toma que são irreversíveis. O preço é muito caro, que você paga, a sua família paga. Então, eu gostaria que você, por um instante agora, parasse e analisasse a sua vida. Se você pudesse voltar lá atrás, no tempo, 10, 20, 30 anos atrás, que escolhas que você fez lá, se você pudesse voltar atrás, você não teria feito essas escolhas, não teria tomado essas decisões. Por quê? Pelas consequências, pelo aquilo que você colheu com aquilo que você fez. Será que você estaria, se você é casado, você teria casado? Teria escolhido esse parceiro? Você teria procurado esse emprego? Você teria feito o curso que você fez? Você moraria aonde você está morando? Então, compraria a casa que você tem? Então, quanta coisa que às vezes a gente não pensa nas consequências, não pensa lá no futuro. E depois, o preço que a gente paga é muito caro. E o Senhor está nos chamando a atenção. Ele quer estar no lugar certo da nossa vida quando a gente toma as decisões. Principalmente decisões que vão afetar o seu futuro. Por exemplo, você decidir se vai almoçar, se vai comer arroz com feijão, arroz com ovo, se vai comer uma picanha, isso, o reflexo, ele é de curto prazo. Mas tem coisas na nossa vida que uma decisão nossa, ela pode trazer muito sofrimento para nós e para muita gente. Então, o Senhor quer nos chamar a atenção para que a gente leve em consideração, principalmente como nós estamos passando agora no Brasil, uma crise, já são 6 meses que nós estamos, a economia está presa,
não tem liberdade, um monte de restrição, a igreja está bastante restrições, alguns segmentos do mercado, da nossa economia estão paralisados, isso tudo vai ter reflexo. Então eu acredito que por muitos anos nós vamos estar falando desses 6 meses de crise que o Brasil enfrentou. Por quê? Porque muita gente quebrou, muita gente vai ter que tomar decisões radicais e muitos que decidiram não fazer nada, não se posicionar, também vão ter as consequências. Então, você não fazer nada, você fez uma escolha, você tomou uma decisão de parar, de não fazer. Então, nós precisamos saber o que devemos fazer em cada situação. Então, o que você deve fazer agora? No ponto que você está analisando todas as escolhas que você fez, o que você tem de escolhas, decisões boas, que está tudo jóia, tudo bem, mas as coisas que hoje você carrega uma pedra dentro do sapato. O que você tem que fazer? Primeiro, você precisa assumir as responsabilidades pelas suas escolhas. Então, você precisa reconhecer que errou, que falhou. E você precisa levantar a cabeça, vai começar de novo. Você vai ter que enfrentar a realidade da vida. Então, se você pensava em ser médico e você escolheu, por influência de alguém, se tornar advogado, tem o que fazer. Agora, você vai ter que encarar a vida como advogado ou começar a se preparar para outra coisa, se você ainda tem idade para isso. Então, tudo tem um jeito. Quando você coloca Deus no lugar certo, a palavra de Deus como base, como nós estávamos cantando aqui. Eu vou construir a minha vida em Ti, Senhor, na Tua palavra, Tu és o meu fundamento. Então, isso faz toda a diferença. Quando Deus, Ele é a base da nossa vida, a palavra de Deus é a nossa base. Isso já faz muita diferença. Um dos cursos do Hombridade, um dos livros do curso da Hombridade, o título é assim: os vencedores não são aqueles que nunca erram ou falham, mas aqueles que nunca desistem. Então, se você, é isso que Deus espera, que todos nós sejamos vencedores. Então, os vencedores vão falhar, vão errar, vão decidir errado, mas eles sabem levantar, eles sabem se humilhar, pedir perdão, assumir as consequências pelos erros e vai começar de novo. Então, isso tudo vai trazendo novas experiências, vai trazendo amadurecimento para nós. Nem tudo decidir errado é ruim. É quando você sabe fazer aquilo, favorecer você, tratar aquilo que Deus quer tratar na sua vida. Porque a Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até errar, falhar também faz parte. Mas, se você frequentemente está toda a vida fazendo as coisas erradas, então já você está se prejudicando muita gente com isso. Então, não deve ser assim. Queria perguntar, quais são os planos que você tem para a sua vida e para a sua família? Quais são os planos do futuro? Será que você tem planos? Você tem sonhos? Ou você está deixando a vida te levar? Deus quer que a gente planeje a nossa vida, que a gente sonhe. Hoje, o que você já alcançou de qualidade de vida, de estabilidade, de segurança, tudo que você tem de conhecimento das coisas de Deus, foram as tuas escolhas. Aquilo que você decidiu aplicar o teu tempo, as suas energias. Então, você tem, o que você tem chegou aonde você está. Mas, se você sonha mais alto, tem planos de realizar mais pela sua família, pelo reino de Deus aqui na terra, então é provável que você precisa avançar, você precisa investir mais em cursos, investir mais em tempo com Deus, investir mais em conhecimento da palavra de Deus. Então, e se você quer uma carreira profissional, alguma coisa melhor, também você vai ter que se especializar, vai ter que estudar, fazer curso.
tudo isso faz parte. Mas você precisa planejar e saber o que é requisito para que você se qualifique para chegar nos lugares que você deseja e sonha. Então, nós estamos aqui para chamar a sua atenção em relação a isso. Onde você quer chegar? O que é o suficiente para a sua vida? O que você quer deixar de legado? O que você quer deixar de bênção para os seus descendentes? Nós estaremos sempre diante de duas alternativas. Nós temos toda a vida decidida. E as decisões sempre vão ser ou certa ou errada. Né? Em Eclesiastes, no capítulo 3, Salomão fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, como a natureza tem as 4 estações todo ano, e às vezes a gente tem algumas dessas estações de um dia só, a nossa vida também é assim. Então, não é sempre que você vai estar crescendo, não é sempre que você vai estar andando para trás, não é sempre que você vai estar doente, não é sempre que você vai estar celebrando, então conquistando. Então tem tempo para todas as situações. E Deus espera que você, eu e você, colocamos Ele no lugar certo, Ele junto conosco, Ele vai nos capacitar a enfrentar cada fase da nossa vida, cada etapa de treinamento, de crescimento. Imagina numa casa, um pai e uma mãe ganham uma criança e ela tem um processo de crescimento, de amadurecimento, de capacitação. Nós também somos assim a respeito do reino de Deus. Quando a gente conhece a Deus, convida Jesus para reinar na nossa vida e começa a caminhar com o povo de Deus, nós vamos crescendo, vamos amadurecendo, vamos errando menos, vamos acertando mais e vamos desfrutando de uma qualidade melhor de vida para nós e proporcionamos também isso para as pessoas que estão conosco, ao nosso derredor. Você sabia que a tendência natural do ser humano é decidir errado? Isso me chamou minha atenção. Por quê? Por causa do nosso egocentrismo, por causa do nosso individualismo, ou talvez nosso próprio orgulho. Então, nós por natureza olhamos sempre numa perspectiva de baixo. E quando a gente decide só pensando em nós, só na nossa família, eu tenho grande chance de falhar de errar. Agora, quando eu estou falando com Deus, que Deus está no alto e Ele olha, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente, comigo e com aquilo que eu estou exercendo aqui na terra, minha profissão, minha carreira, meu ministério. Então Deus sabe tudo, Ele sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Então Ele gostaria de fazer parte das nossas decisões, principalmente esse tipo de decisão. Até, às vezes, eu falei antes, coisas pensando muito no futuro, mas se todo dia você não sabe, você toma suco, exagera no açúcar, quando você chegar numa idade mais avançada, talvez você vai se tornar diabético e vai ter um monte de problema, um monte de consequência só porque você exagerou no açúcar. Então, muitas coisas que pequenas, mas que por um bom tempo isso causam grandes problemas. Então, tudo tem que ter equilíbrio, tudo tem que ter bom senso, tudo nós temos, Deus nos deu inteligência para pensar, para agir corretamente, agir com equilíbrio. Então, a nossa natureza é olhar no nosso nível, né? Então, se nós realmente pedir a ajuda de Deus, nós vamos tomar decisões muito melhores. Amém? Por que muitos de nós não sabemos e decidimos as coisas erradas? Por quê? Eu coloquei aqui na minha visão que é por falta de identidade. Muitas pessoas tomam decisões erradas porque não sabem quem são. E eu pergunto para você, quem você é? Quem você é? Qual a imagem que você tem de você mesmo? Você já recebeu dentro do seu coração a identidade de filho de Deus, de filha?
Você sabe que foi Deus que te criou e botou nesse mundo aqui na terra, nessa geração, para que você cumpra o propósito aqui, além de conhecer Ele, faça o que Ele planejou para você aqui na terra. Então, muitos de nós decidimos errado, porque nós ainda não encontramos a nossa identidade e o nosso propósito de vida. E Deus espera que nós vamos ao seu encontro para isso. Ele vai ter o maior prazer de se revelar quando nós decidimos fazer as coisas no padrão dele. Então você precisa aprender a ouvir homens e mulheres de Deus, tementes a Deus, pessoas maduras que já têm intimidade e relacionamento com Deus, que Deus quer usar para lhe ensinar e ajudar a crescer, a amadurecer. Não deixar esse egocentrismo prevalecer, o nosso orgulho natural, nosso orgulho humano impedir que a gente dependa e peça ajuda dos outros. Em Provérbio 23, versículo 7, a parte A, na versão Almeida, revista atualizada, fala assim: porque como imagina sua alma, assim ele é. Então, aqui, a palavra de Deus está falando assim: você vai ser o resultado de quem você acha que você é, do valor que você tem. Então, se você ouviu muita gente falando, você é um idiota, uma idiota, você é um burro, você nunca vai ser nada na vida, você merece sofrer, e você recebe isso como uma verdade dentro do teu coração, é isso que você vai viver. Agora, se você sabe que você é um príncipe de Deus, uma princesa de Deus, que Deus escolheu para viver, para dar orgulho para Deus, com a qualidade de vida que você vai viver e o que você vai fazer na terra, faz toda a diferença. Então, isso vai determinar, isso vai ser que nem um dínamo dentro de você, uma bateria que vai conduzir você a querer ser aquilo que Deus falou que você é e que Ele criou para você ser aqui na terra. Mas isso requer realmente uma posição firme dentro de nós, não depende das pessoas. É claro que quando as pessoas também falam, incentivam, encorajam, também ajudam. Mas quando você deixa Deus confirmar e determinar a sua identidade e dirigir a sua vida, então isso vai fazer toda a diferença. Porque Deus nunca vai te trair, Deus nunca vai te decepcionar, Deus nunca vai deixar de cumprir o que Ele falar para você, porque Ele é Deus, Ele é todo poderoso. E Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa só. Então, quando você conhece esse Deus de verdade e Ele está no lugar certo, na sua vida, no seu lar, na sua carreira, no seu ministério, é bem diferente a sua vida. Você sai do controle da sua vida e você se torna um mordomo de Deus na terra, em tudo. Tudo, os dons, habilidades que você tem, agora você está aqui para servir a Deus. Até Colossenses 3:28 fala: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o teu coração, como se você estiver fazendo para Deus e não para os homens, porque é a Deus que você serve. Interessante? Então, pense como é que você tem tomado as suas decisões. Quais são os critérios que você tem adotado? Nós estamos falando aqui que Deus gostaria de fazer parte da sua vida de uma forma intensa e decisiva nesses momentos importantes. Na verdade, a razão mais comum por tomarmos as decisões erradas é porque nós não consideramos os princípios e os mandamentos da palavra de Deus. Então, duas coisas que fazem a gente agir errado, pensar errado, decidir errado, é não conhecer a palavra de Deus, não estudar a palavra de Deus, não aprender a palavra de Deus e aplicá-la na nossa vida. Então, quando nós escolhemos estudar todos os dias, meditar na palavra, e aquilo que eu aprendo, eu disse: não, Senhor, eu não entendo isso, eu não consigo, mas eu preciso, e você se esforça, Deus vai te ajudar, e você vai vivendo uma vida parecida com a vida de Jesus, em retidão, de obediência à palavra de Deus. E isso vai fazer toda a diferença. Então, a razão mais comum das decisões erradas nossas é que nós ignoramos o que a palavra de Deus fala, o que a palavra de Deus ensina. Então, quando você se dedica a isso,
já é um grande passo para você tomar as decisões corretas. Outra coisa que eu coloquei aqui, falta de temor a Deus. Você achar que você faz as coisas, não, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. Você até pode fazer, mas as consequências você não vai poder determinar. As consequências é o que a própria palavra fala. Você vai colher tudo, exatamente aquilo que plantar. Então, outra coisa que eu coloquei, então, temor a Deus e falta de confiança absoluta em Deus. Então, depois nós vamos estudar na palavra de Deus, alguns homens de Deus, para ver o que aconteceu com eles quando eles não conseguiram ter confiança absoluta em Deus no momento de crise. Outra coisa que leva a gente a decidir errado é a falta de paciência. Nós não temos paciência, tudo tem que ser na hora que eu quero. Eu não quero esperar o tempo de Deus, como a gente falou ali em Eclesiastes capítulo 3. Então, e outra coisa, e não tem paciência, e no desespero você toma as decisões. Então, é bem provável que essas decisões depois vão ter um preço alto, negativo para ser pago. Então são as coisas que Deus está chamando a nossa atenção. Como povo de Deus, Ele quer que a gente evite esses desperdícios de tempo, de energia, queimando a nossa imagem, com nós mesmos, com a nossa família, por causa da nossa precipitação, por causa da nossa raiva, né? Por causa dessas situações da nossa natureza humana. Então, o fruto do Espírito é a paciência, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Então, quando você se relaciona, busca Deus, tem um tempo de qualidade todo dia com Deus, Ele vai amadurecendo o fruto em nós. E nós vamos nos tornando mais maduros espirituais, mais responsáveis, mais equilibrados. Tomamos as decisões com mais precisão. E aí os resultados sempre vão ser favoráveis, né, para nós, vão ser melhores, né? Eu anotei aqui que eu ainda estou processando a morte da Cida. Já faz 2 semanas que o Pai Celestial levou ela, né? Mas abalou bastante a mim, porque a gente acompanha ela há 4 anos. E eu estava me preparando para um dia chamar ela lá na frente na igreja e testemunhar o milagre da cura, né? Mas ela recebeu um milagre maior, que foi da vida eterna, da salvação. E isso nos conforta e nos consola, mas a falta dela, o testemunho dela, a vida dela foi muito importante, porque nós éramos muito amigos, né? E amigos de verdade, que um amava, cuidava do outro, né? Então a nossa família, com a família deles, caminhamos 20 anos, e isso não foi fácil. E agora, quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu pensei assim, quantos projetos e sonhos a Cida tinha, e que nós conversávamos. Quando ela ficar curada, o que ela vai fazer, aonde que ela vai, como que ela vai dedicar o tempo, os recursos que ela tem, e tudo. Só que morreu. E agora? E agora? Então, quando nós morremos, não adianta mais sonhar, não tem mais projeto, não tem mais plano terreno, humano. Então, e nós não sabemos. Eu não sei qual é o dia que vai ser o dia que eu vou ser chamado. Você não sabe o seu dia de ser chamado, mas Deus espera que o nosso coração, o nosso espírito esteja preparado para esse dia. Mas temos que viver dando o melhor aqui na terra. E nós temos que sonhar, temos que planejar e viver o máximo que a gente pode viver, o tempo que a gente tem de vida. Porque quando nós morrer, acabou. E agora todos os projetos que o Odair, o esposo da Cida, tinha com ela, junto com os seus filhos, de viagem, de férias, as coisas, tudo, acabou. Agora, o Odair vai ter um novo recomeço, ele vai ter que levantar a cabeça e para ver se Deus, eu estou aqui para continuar. O que tu queres da minha vida? O que eu vou fazer com os meus filhos? Como eu devo conduzir a minha vida agora? Então, ele não vai ter opção, ele vai ser obrigado a tomar decisões, né? Então, tem situações que vão levar a nossa vida a tomar um outro rumo, né? Então, e é assim, a nossa vida é sempre assim, sempre com situações esperadas e situações inesperadas, e que nos leva a tomar as decisões. Uma frase
que eu escuto sempre aí na rua assim: aqueles que semeiam o vento irão colher tempestades e tragédia. Quem colhe vento vai colher tempestade e tragédia. Então, antes de eu já querer dar uma conclusão disso, eu queria estudar com vocês um pouquinho a experiência de um homem de Deus, de Abraão. O que aconteceu com Abraão, que é o nosso pai da fé, aquele que Deus chamou, ele ouviu e foi indo por ser da vontade de Deus. Deus chamou ele para sair, vamos falar do Egito, para ele ir para Canaã, para o lugar que Deus chama nós, do mundo para Canaã dele. Um lugar onde quem reina é o Senhor Jesus, quem reina é a palavra de Deus. É um lugar de segurança espiritual, é um lugar de crescimento, um lugar de paz, um lugar de provisão de Deus, onde o maná, a nossa provisão vem do céu, vem de Deus. Então, todo mundo é convidado a isso. E Abraão foi o primeiro a desafiar. Mas ele, como nós, humanos, ele também cometeu erros e falhas. Eu queria mostrar uma que a gente consegue ver as consequências por uns 300 anos. A gente vê as consequências, o povo pagando por uma escolha errada. Vamos ver essa experiência. Eu quero... Lá em Gênesis, no capítulo 2, né, teve um tempo que houve uma crise e de não chover em Canaã. Então, sem chuva, o que aconteceu? Não tinha mais plantação para o gado, não tinha mais comida, e ali foi uma prova para Abraão, né? E Abraão não conseguiu ouvir Deus nessa crise, não conseguiu esperar em Deus, não conseguiu confiar que Deus iria fazer um milagre. Então, o que ele fez? Vamos ver, Gênesis 12, 10, 13. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, a sua esposa, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa de aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e eles me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considere por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Imagina Deus lá no céu vendo: ai, Abraão, o que tu estás fazendo? Está lá mentindo para proteger a sua vida. Então não estava confiando que a vida dele era de verdade de Deus. Mas nós também somos assim, né? Não faço o julgamento aqui, mas faço uma avaliação. E ele não ficou esperando que Deus mandasse a comida, a provisão lá para ele. Porque Deus podia fazer a água sair da terra, mas ele não tinha ainda fé, talvez que você tem, que eu tenho hoje, que esperaria em Deus, não iria para o Egito, não iria lá para Satanás buscar dele os recursos numa hora dessa. Mas dizia: Deus, se é para mim morrer, eu vou morrer aqui, porque eu sei para onde eu vou. Não vou entregar a minha vida, eu vou perder a minha salvação, indo lá fazendo uma coisa errada, desonesta. Eu não vou no Egito me envolver com ele, porque Deus está me deixando numa prova, numa condição que talvez pelas consequências do meu pecado, eu estou passando em crise. Então tem que aprender a passar, mas dependendo de Deus, confiando em Deus. E isso não é fácil, não é fácil para nós como seres humanos, num mundo tecnológico, num mundo com tantas alternativas e opções, né, na nossa frente, o inimigo botando sempre de bandeja as opções para nós buscarmos os favores do Egito. Mas Abraão não conseguiu ouvir desse momento de dificuldade e crise, ele não conseguiu ouvir Deus, e ele foi lá. E aí mentiu. Aí agora veja o que aconteceu com o filho dele, que era o filho de Abraão, Isaac. Não é esse Isaac aqui, né, que estava cantando, né, o outro. Né? Em Gênesis 26, versículo 7, estou lendo na versão Almeida, a revista atualizada. Perguntando-lhes os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, Isaac disse: é minha irmã, pois temia dizer é minha mulher, para que dizia ele consigo: os homens do lugar me matem por amor de Rebeca. Não me matem por amor de Rebeca, porque ela era formosa de aparência. Ó. Então, Abraão tinha uma esposa linda, agora Isaac também, mas ele estava lá pedindo socorro, pedindo ajuda no Egito.
E com isso, vai lá também fazer a mesma coisa que o pai dele fez. E mentiu para que ele pudesse salvar a vida dele. De novo, Isaac também não estava confiando em Deus e protegendo. Mas veja, ele fez isso, Isaac. Mas veja o que Deus falou com ele num sonho. Qual era o plano de Deus? Lá em Gênesis 26, no versículo 1, 2 e 3. Na mesma versão, Almeida Vita atualizada. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar avistar-se com Abimeleque, o rei dos filisteus, o inimigo número 1 dos judeus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, olha só, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Então Deus disse a Abraão, ó, toda essa terra de Canaã eu vou dar para os teus descendentes. Mas, por causa da situação da crise, ele não conseguiu confiar. Mas Deus diz assim, Isaac, fica, não faz como teu pai fez lá na crise. Fica, não vai para lá, olha. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra. Entendeu? Porque Deus diz assim, eu vou cuidar de ti, eu vou suprir. E isso Deus está falando comigo e com você. É a pandemia, essas crises, já são 6 meses. O que faltou para nós? Quem passou fome? Então, Deus cuida do seu povo e Ele vai cuidar. E Ele precisa que nós provamos a nossa fé e nos mantemos firmes na confiança absoluta nele. Agora, vamos para a terceira geração. Para o neto de Abraão. Quem é o neto de Abraão? Filho de Isaac, Jacó. Gênesis 46, 1 ao 7. Partiu, pois, Jacó, que era Israel, com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, o seu pai. Falou Deus a Jacó, Israel, em visão, de noite, e disse, Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, eu sou o Deus do teu pai. Não temas descer ao Egito, porque lá eu te farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, certamente. A mão de José, o teu filho, fechará os teus olhos. Então, quer dizer, quando ele morrer, o filho vai estar lá com ele. Então, se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a Jacó, o seu pai, os seus filhinhos, as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os seus bens que haviam adquirido na terra de Canaã, olha, e vieram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos dos seus filhos, suas filhas e as filhas dos seus filhos, todos, a sua descendência ele levou consigo para o Egito. Então, por que Jacó fez isso? Então, já havia algo uma palavra que Deus tinha falado para Abraão quando ele foi para o Egito. Por ele não ter confiado em Deus, por ele não ter obedecido a Deus. Então, foram as consequências da decisão de Abraão lá no começo, de abrir a porta para o inimigo. Ele foi lá para o Egito, lá ele ganhou Agar, que depois ele gerou um filho fora do casamento, que foi Ismael. Então, e nós vemos toda a consequência hoje na terra por causa dessa ajudinha dele para Deus, né? Tentando ajudar. Então, a legalidade que Abraão deu, Deus falou para Abraão, seus descendentes ficariam 400 anos escravos do Egito. Então, e depois Deus iria levantar alguém. E levantou Moisés, né? Mas depois de 430 anos, Deus escolheu Moisés para lá buscar o povo. Mas imagine, ficaram 400 anos. Quantas gerações dos filhos, né? dos netos, dos bisnetos, né? Dos filhos de Jacó e os seus descendentes. Ficaram lá escravos, sem liberdade, sem construir nada para eles. Imagina, quando eles saíram do Egito, depois de 400 anos, eles não tinham mais nada. Perderam tudo. Eles vieram com a roupa do corpo e com alguns animais, talvez, para dar comida.
E os 40 anos que eles ficaram no deserto, Deus que deu comida, deu maná do céu para eles comerem e água da fonte. Então, e a palavra de Deus diz que eles não tinham confecção para fazer nada. Deus fazia roupa crescer no corpo, Deus cuidou deles no deserto. Até que depois Deus levantou Josué então para eles entrarem em Canaã, de volta onde Deus tinha preparado para eles. Mas eu só quero ler essa partezinha da palavra, lá em Gênesis 15, 12 e 13, só para confirmar isso, né? Gênesis 15, 12 e 13. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. E a gente sabe que foram 430 anos, né, na verdade. Então, foi a escolha de Abraão, de não confiar, não depender de Deus. Será que, como que nós, como igreja de Cristo, nós, o povo de Deus, será que nós ainda estamos andando assim? Cada vez que a coisa aperta, cada vez que nós estamos em dificuldade, a primeira proposta, a bandeja que o inimigo oferece, nós já estamos aceitando e sacrificando a nossa família, a nossa descendência, que a gente nem imagina lá na frente, estragando os projetos de Deus, atrasando, né, os planos de Deus. Outra coisa, a escolha que Adão e Eva fizeram quando eles comeram da árvore proibida lá no Jardim do Éden, custou a vida deles dentro do jardim, custou eles andarem na presença de Deus, o nosso Pai, e de toda a humanidade, que já nasce longe de Deus. Mas graças a Deus que Jesus veio, Jesus se ofereceu para vir fechar essa porta, quebrar essa maldição que vinha desde lá do Jardim do Éden, com o pecado de Adão e Eva. Nós temos um adversário, Satanás, ele é cruel, ele não tem misericórdia, ele veio somente para matar, roubar e destruir. E nós precisamos aprender a lidar com isso. E é vivendo os princípios da palavra de Deus que nós somos guardados, somos protegidos, podemos caminhar em segurança. E mesmo no mundo de pecado, no mundo sem Deus, nós podemos viver a Canaã de Deus aqui. É uma escolha minha e sua. É a viver por fé, é viver pela palavra, é se dedicar e colocar sua confiança em Deus, confiança absoluta em Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Então, eu não sei aonde que representa Deus na sua vida em cada decisão. Aonde está a sua segurança? Se é nos seus negócios, se é na sua poupança, se é nos bens, se é nas heranças, ou se a sua confiança é de verdade em Deus. Porque Deus, ele tem compromisso. Ele diz, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, eu aprendi a viver neste lugar. E eu tenho provado uma vida sobrenatural. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, daqui um mês, daqui um ano, mas eu só sei que o Deus que eu sirvo tem me guardado, tem me abençoado todos esses anos que eu tenho me convertido. E eu não consigo andar longe dele, eu fazer as minhas coisas por minha conta, não. Todo dia, todo tempo, tudo que eu faço, Deus, me ilumine, cuide de mim, me ajude. Eu quero que o Senhor ajude-me. Eu te dou liberdade naquilo que eu penso, naquilo que eu falo, naquilo que eu vou fazer. Eu quero ser guiado pelo Teu Santo Espírito. Mas mesmo assim, a nossa natureza, nossa carne, de vez em quando pula, grita e quer fazer a nossa vontade. Mas eu tenho me esforçado para andar em obediência, integridade e fidelidade com Deus. E é um desafio para todos nós, né? Então, João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Amém? Então, o que devemos considerar daqui para frente, antes de tomar a nossa decisão? A quem você deve consultar? Eu coloquei assim: primeiro, a Deus. Depois, consulte a palavra de Deus. Se você é casado, consulte o seu cônjuge. Se você tem pai,
Consulte o pai e a mãe. Eles são conselheiros, são pessoas que Deus colocou para lhe ajudar nas decisões. E dependendo da área, consulte um especialista no assunto. Então, quando você consulta, você tem mais segurança na decisão que você vai tomar. Então consulte homens, mulheres tementes a Deus. Até que você tenha paz no teu coração e o seu cônjuge também. Né? Isso vai fazer toda a diferença. Eu sempre falo de Provérbios 16:1. Fala assim, o homem pode fazer os seus planos, mas a decisão final é de Deus. No mesmo Provérbios 16:9 ele diz que é Deus que dirige a vida dos seus filhos. Então imagine, só olha um pouquinho para trás, quando Deus chamou Abraão, dirigiu para Canaã, depois dirigiu aos descendentes de Isaac, depois Jacó, levou para o Egito, do Egito levantou Moisés, levou para Canaã. Será que isso não é suficiente para nós ver que Deus, Ele que dirige a raça humana, Ele que dirige a humanidade? Por que eu vou querer viver longe, independente do meu jeito, se eu posso fazer parte do projeto de Deus, andar com Ele, servindo Ele, recebendo dEle tudo o que eu preciso nessa caminhada, nessa jornada? Então essa é a proposta de Deus para nós, né? Eu notei assim, eu penso que foi difícil para Jesus aceitar o sacrifício na cruz, pagar o preço pelo pecado da humanidade, não é verdade? Mesmo assim ele escolheu o caminho difícil para poder cumprir a sua missão aqui na terra. Jesus foi cuspido, rejeitado, açoitado e humilhado no nosso lugar e por nós. Isso está lá em Isaías 53, no versículo 7, eu peguei a versão NVI, diz assim, ele foi oprimido e afligido, ele foi humilhado, contudo, ele não abriu a boca. Como um cordeiro, ele foi levado para o matadouro, como uma ovelha muda, que diante dos seus tosquiadores, ele fica calado, ele não abriu a sua boca. E ele fez isso por mim e por você. Essa é a verdade, esse é o plano, né, de Deus, né? E eu queria perguntar para você que está aqui participando, ouvindo, você está disposto a escolher o caminho estreito e difícil para cumprir o propósito? Fazer a vontade de Deus para a sua vida aqui na terra? Em Provérbios 2:11, na NVI fala assim, o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Então, as pessoas sábias refletem e buscam os conselhos antes de decidir. E a principal raiz das decisões erradas é o orgulho, o nosso orgulho. De não reconhecer que somos limitados, que precisamos de Deus, que dependemos de Deus. E erramos por não buscar conselhos de pessoas de caráter, pessoas que são experientes, mais maduras espirituais, que podem nos ajudar e nos aconselhar. Então, bota esse medo, essa vergonha, bota o orgulho para trás e enfrente as limitações humanas. Reconheça que você precisa de ajuda e isso vai facilitar a tua jornada, a tua caminhada. Muitas vezes nós queremos ter sucesso na vida da nossa própria maneira, do nosso jeito, mas não é assim que as coisas funcionam. É isso que a palavra de Deus fala para nós. Em Provérbios 15:22, na Almeida Revista Atualizada, fala assim, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Então, nós precisamos buscar humildemente um relacionamento com Deus, confiar na sua palavra e crer realmente que Deus tem algo especial e maravilhoso para nós. Eu queria encerrar com um conselho do rei Salomão. Foi o homem mais rico, mais sábio que viveu na terra, relatado pela Bíblia, né? Foi o homem que mais Deus deu sabedoria, ele teve tudo o que ele queria, sonhava, tudo sem limites, né? Mas ele chegou a uma conclusão no fim da vida dele, está lá em Eclesiastes, capítulo 12, no versículo 13. Na versão NVI ele fala assim, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus
e obedeça os seus mandamentos. Olha só, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça seus mandamentos, porque isto é o essencial para o homem. Guarde bem isso no seu coração. Amém? Se você realmente temer a Deus e obedecer os seus mandamentos com prazer, com alegria, ver os mandamentos como uma proteção para a sua vida, vai fazer toda a diferença. Já que se prepare aí, nós vamos orar, né? Em seguida a gente vai cantar um louvor. Nós vamos orar pela sua vida, vamos orar pelas famílias, pelo Brasil, pela retomada da nossa economia, né? Pelo fim dessa pandemia que já trouxe, né, tempo suficiente para nós analisar a nossa vida, amém? Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar, Senhor, por esta noite, pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo cuidado que o Senhor teve conosco nesse período de crise dessa pandemia no Brasil. Eu acredito que todos que têm nos ouvido aqui têm visto a tua mão e o teu poder, Senhor. E eu quero abençoar cada família com a tua presença, Pai. Eu quero profetizar, Senhor, que a tua glória se manifeste em cada lar, Senhor, renovando e fortalecendo a fé, a confiança em ti, Senhor. Fome e sede da tua presença e da tua palavra. Eu profetizo saúde em cada lar, Senhor. Eu profetizo paz, eu profetizo prosperidade. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada família, Senhor, que está conosco, Senhor, participando e ouvindo, Senhor, a tua mensagem, a tua palavra que não volta para ti vazia. Eu declaro a tua bênção. Eu abençoo o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, a Michelle, a sua esposa, abençoo a sua família, para que prospere nos teus caminhos e no temor, Senhor, da tua palavra, Senhor. Prospera, Senhor, o nosso presidente, o governo, Pai, todos os ministros, nós abençoamos, ó Pai. Abençoamos o Congresso, os senadores e deputados, o nosso Supremo Tribunal Federal, para que a mão poderosa de Deus esteja sobre o Brasil, Senhor. E tudo que o Senhor tem para a nação brasileira seja liberado, Pai. Que o mundo possa ver a fidelidade, Senhor, tua, Senhor, daquele povo que te busca, que clama a ti, que confia em ti. A tua palavra diz: feliz a nação que tem Deus como Senhor. E nós temos, ó Pai, nós cremos, ó Pai. O Brasil é um povo cristão e nós declaramos que nós temos a ti, Senhor, a Deus, ao Senhor Jesus, como Deus, como Senhor da nossa nação. E declaramos o fim dessa pandemia no Brasil, Senhor, em nome de Jesus. A retomada da economia, Pai, o crescimento, o ajuste, Senhor, da igreja, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção e o sucesso, Senhor, da nação brasileira, das famílias e da igreja do Senhor Jesus. Pai, eu quero também, Senhor, te agradecer pela casa de oração de Joinville, tudo que recebemos, consagramos a ti, Senhor, todas as ofertas, os alimentos que recebemos, os calçados, as roupas, ó Pai. Em nome de Jesus, consagramos a ti, Senhor, pedimos a santificação, a tua bênção, e todas as famílias que estão recebendo os alimentos, as roupas, os calçados, sejam favorecidos por ti. Recebam a tua bênção, Senhor, a tua presença, Senhor, a paz, Pai, e a prosperidade, Senhor, a tua provisão, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa também as ofertas para as missões, para a manutenção da igreja. Consagramos a ti os dízimos, ó Pai, a prova da fidelidade, que é o Senhor que governa a vida dos teus filhos e não Mamon. Em nome de Jesus, nós profetizamos, ó Pai, a tua bênção, Senhor, em tudo que recebemos, ó Pai. Prospera todos que têm suas mãos estendidas para abençoar a tua igreja, Senhor. Que a tua provisão, a tua proteção, a tua palavra diz: fazei prova de mim, Senhor, não repreenderei o devorador, o migrador e cortador, de todos que são mordomos fiéis, que são ofertistas, que dão as doações, que são dizimistas, ó Pai. É a tua palavra, Senhor, que garante a tua bênção. E eu declaro, em nome de Jesus, a bênção, a proteção e a prosperidade sobre cada família que está conosco, Pai, participando, ouvindo esta mensagem. Em nome de Jesus, nós abençoamos. Vamos cantar e louvar para encerrar este culto, em nome de Jesus.